Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 13 da série Enem por Questões. E hoje a gente tem aqui um assunto muito importante na química inorgânica, que é balanceamento e conhecer a reação de neutralização. Eu separei uma questão aqui do Enem 2019 PPL, que exige que você saiba duas coisas. Primeiro, como balancear uma equação e o que é esse balanceamento, e que você conheça também a reação, a famosa reação de neutralização. Então vamos começar pelo balanceamento. O balanceamento de uma equação química, ele busca atingir um equilíbrio, entre reagentes e produtos. A gente sabe que matéria não é criada ou destruída, é simplesmente transformada. Então, a mesma quantidade de elemento, de mols de certo elemento que tem nos reagentes, ele tem que estar nos produtos também. A matéria ela tem que se conservar. Então, o balanceamento de reações, de equações químicas, ele serve basicamente para isso, para a gente ver qual é a proporção estequiométrica entre produtos e reagentes. Existem alguns métodos para se balancear uma equação química. O mais comum deles é o por tentativas. É o que a gente vai usar aqui basicamente na resolução dessa questão. E aí a gente lembra da sigla macho, sendo M metais, o A ametais, o C carbono, o H hidrogênio e o O oxigênio. Então, no balanceamento por tentativa, a gente vai balancear na seguinte ordem: primeiro pelos metais, depois ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem outras formas de balanceamento, como oxirredução ou também íon-elétron, mas a gente não vai aprender isso aqui agora porque não precisa para essa questão. Tá? E para o Enem, principalmente, ele não costuma cobrar muito essas coisas, não. A maioria das reações que ele te dá, elas vêm balanceadas, só que nesse caso aqui, para determinar a resposta desse exercício, a gente vai precisar balancear reações químicas, como a gente vai ver. Além disso, pessoal, a gente também precisa conhecer muito bem a reação de neutralização. A reação de neutralização é um tipo de reação que acontece entre compostos orgânicos e inorgânicos. No nosso caso aqui, tem uma mistura, a maioria desses compostos da questão são inorgânicos, mas aí a gente tem também o ácido acético aqui, que é orgânico, então ela acontece para os dois casos, então não importa. E a forma genérica dela é a seguinte: uma reação de um ácido com uma base sempre forma um sal mais água. Então, uma reação de neutralização ela é sempre desse tipo: ácido mais base formando sal e água. A gente tem que conhecer essa estrutura, identificar ácidos, identificar bases e deduzir, e formar e conhecer qual que é o sal formado a partir de uma certa base de um certo ácido, certo? Vamos para a questão então, que a gente vai fazer bastante testes com essa reação de neutralização. Então vamos para a questão para saber o que ela está querendo. Laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidade nesses locais, são consideradas resíduos químicos. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro,
livre de solventes inflamáveis e de elementos tóxicos como o chumbo, cromo e mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório disponha de frascos de volumes iguais, cheios de resíduos, listados no quadro. Você tem o mesmo volume de uma solução de H2CrO4, 0,1 mol por litro, NaOH 0,2, HCl 0,1, H2CO4 0,1, H3COOH 0,2 e NaHCO3 0,1. E aí o comando é: qual a combinação de resíduos poderá ser descartada na rede de esgoto? Então você vai combinar dois desses resíduos e ver se o produto formado, ou os produtos formados, são neutros, livres de solventes inflamáveis e de elementos tóxicos como chumbo, cromo e mercúrio. Então vamos ver. Na letra A, ela pede o seguinte: misturando a solução 1 e 2, será que a gente tem um resíduo que dá para descartar? Então vamos analisar. Na letra A a gente nem precisa fazer essa reação aí do NaOH com o H2CrO4. Por quê? Porque essa reação vai formar com certeza alguma coisa no produto que vai ter o cromo. Então o cromo ele é reagente, portanto ele é produto também. Ele pode mudar o íon com que ele está ligado, o cátion, o ânion, tanto faz, mas vai ter cromo. Não tem jeito. E aí, logicamente, para esse descarte, você não vai poder descartar uma coisa que tem cromo. Então esse produto, seja qual for a reação, ela vai ter cromo nos produtos e aí você não vai poder descartar. Então de cara você nem precisa fazer a reação da letra A, que ela não pode ser. Tem cromo, não pode ser. Na letra B, a gente tem a mistura 2 e 3. Então, vamos fazer a solução 2 e 3 aqui. Ó. A solução 2, ela tem NaOH 0,2 mol por litro. Então, temos NaOH 0,2. E a solução 3 é HCl 0,1. Quando a gente misturar essas duas soluções, o que vai acontecer? Bom, o NaOH ele é um hidróxido, ele é uma base. O HCl é um ácido. Como é que a gente sabe disso? Ó, metal ligado a OH é base. Substância que começa com H e não é água ou H2O2 é HCl. É ácido, é do tipo ácido. Então a gente tem aqui uma base, um hidróxido e um ácido. Essa reação vai formar um sal e uma água, porque é uma reação de neutralização. Então a gente faz o quê? Junta o OH da base mais o H do ácido para formar o H2O, que é a água, padrão, e o cátion da base com o ânion do ácido para formar o sal. No caso aqui, NaCl. Beleza. Essa reação, vamos balancear ela agora. A gente tem que balancear pela lei do macho, né? Primeiro pelos metais, então a gente tem um Na desse lado, um Na desse lado. Beleza. A metais, cloro. Temos um cloro desse lado, um cloro desse lado. Agora carbono não temos, hidrogênio nós temos 2 do lado dos reagentes, 2 do lado dos produtos, tá ok? Oxigênio, 1 nos reagentes, 1 nos produtos. Então essa reação está balanceada. E a proporção aqui, ó, de NaOH para HCl é de 1 para 1. 1 mol de NaOH neutraliza, reage com 1 mol de HCl. Sendo assim,
0,2, se eu tiver 0,2 de NaOH e reagir com 0,1 de HCl, o que vai acontecer? Metade desse NaOH, ou melhor, 0,1 dele vão reagir com o HCl completamente, vai ser neutralizado e vai formar H2O e NaCl, só que vão sobrar ainda 0,1 mol de NaOH que não vai ser neutralizado. E essa solução aqui, né, essa quantidade que não foi neutralizada, é um descarte perigoso, porque ele não é neutro. Ele tem que ser neutro para ser descarte seguro. E o NaOH ele não é neutro, ele é uma base que libera muito OH- no meio. Então, o meio aqui, né, o descarte, essa mistura do 2 e do 3 não fica neutra, porque você tem excesso de base aqui. Parte dela vai ser neutralizada, mas como ela tem o dobro, metade dela não vai ser. Então, não pode ser também a alternativa número B, letra B. Vamos para a alternativa C, então. Na alternativa C, a gente vai misturar a solução 2, que é NaOH, 0,2, com a solução 4, que é H2SO4, 0,1. E aí, o que isso vai dar? De novo, a gente tem uma mistura de uma base, de um hidróxido, com um ácido. H2SO4 é o ácido sulfúrico. E aí, para a gente ver o que vai dar nisso aqui, a gente tem que juntar o H do ácido com o OH da base para formar água e juntar o cátion da base com o ânion do ácido para formar o sal. Só que aqui, pessoal, o íon sulfato aqui, né, o SO4, ele precisa de duas cargas positivas para se estabilizar. Por isso que é H2SO4. Você precisa de dois hidrogênios, cujo NOx é mais 1. E no Na, o Na também tem NOx mais 1. Então, eu vou precisar, na verdade, de dois Na aqui. O sal formado é Na2SO4. Você pode pensar isso como se fosse inox, ou você pode pensar no seguinte, ó, a carga do SO4 é 2 menos. Então, ele precisa de 2 para se estabilizar. Enquanto a do Na é mais 1. O OH- é menos 1 e o H é mais 1. Bom, sendo assim, agora a gente tem que balancear essa equação química. Bom, primeiro começamos pelos metais. Nós temos 2 Na do lado dos produtos e um só Na do lado dos reagentes. Então, tem que colocar um 2 aqui para equilibrar as coisas. Vamos para os ametais agora. Nós temos um enxofre do lado de cá, um S, e um S do lado dos reagentes e um S do lado dos produtos. Tá ok? Carbono nós não temos. Hidrogênio. Nós temos 4 hidrogênios do lado dos reagentes, porque aqui eu tenho 2 no 2NaOH e mais 2 do 1SO4 que tem. Então, para ficar 4 do lado dos produtos, eu tenho que pôr 2H2O. E oxigênio, eu tenho 4 aqui, mais 2, 6 do lado dos reagentes e 6 do lado dos produtos. Então, a minha equação química está balanceada. E aí eu estou vendo aqui que a proporção de NaOH para H2SO4 é 2 para 1. Eu preciso de 2 mols de NaOH para neutralizar completamente 1 mol de H2SO4. No nosso, estequiometricamente. Na nossa mistura de soluções aqui, ó, eu estou misturando uma solução que é 0,2 de NaOH com 0,1 de H2SO4, ou seja, na proporção 2 para 1, na proporção estequiométrica. Então, como eu tenho o dobro de NaOH para a quantidade de H2SO4, eu estou na proporção estequiométrica, então todo NaOH vai ser neutralizado
e todo o H2SO4 também. Não vai sobrar nada e tudo que eu vou ter nos meus produtos vai ser água e Na2SO4, que é um sal neutro. Por que ele é um sal neutro? Porque ele é formado pela neutralização de uma base forte, que é o NaOH, por um ácido forte, que é o H2SO4. Então aqui eu tenho um resíduo neutro, livre de solventes inflamáveis e que não tem chumbo, cromo e mercúrio. Então essa é a nossa resposta. Ó. Já encontramos que a certa é a letra C. Vamos conferir as demais para ver o que acontece em cada uma delas. Na alternativa D, a gente vai misturar as soluções 5 e 6. A solução 5 e 6, nós temos CH3COH reagindo com 0,2 dele, reagindo com NaHCO3, 0,1 mol desse cara. O que isso dá? Aqui, pessoal, a gente tem um ácido orgânico carboxílico, que é o CH3COOH. Esse hidrogênio aqui ele é ionizável, ou seja, ele pode perder esse H como H+. E do lado de cá, a gente tem um sal de caráter básico. Esse NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Ele é formado por uma base forte, NaOH, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico, H2CO3. Se você junta uma base forte com um ácido fraco, você forma um sal de caráter básico. Ao reagir um ácido com um sal de caráter básico, ocorre a neutralização. Essa neutralização forma o quê? Bom, a gente tem aqui, ó, esse é o cátion. O Na é o cátion do meu sal básico e o CO- é o ânion do meu ácido e o H+ é o cátion. Assim, a gente fica com o sal CH3COONA, que é um sal orgânico, mais H2O mais CO2. Nesse caso aqui, pessoal, ela não é uma reação de neutralização clássica entre um ácido e uma base que forma sal e água. Aqui, a gente tem um ácido reagindo com um sal básico. Nesse caso, você tem a formação de um sal neutro, mas além disso e da água, você ainda tem a formação de CO2, gás carbônico aqui. Mas sem problema. Vamos balancear essa equação química. A gente tem um Na do lado de cá, dos reagentes, um Na dos produtos. Ok. A metais, não temos nenhuma metal, diferente de carbono e oxigênio. A gente tem um CH3COO do lado dos reagentes, um CH3COO do lado dos produtos. Ok também. A gente tem 2 hidrogênios do lado dos reagentes, 2 hidrogênios do lado dos produtos. E agora os oxigênios são 3 oxigênios, tirando os do ânion CO- ali. A gente tem 3 do lado dos reagentes e 1 mais 2, 3 do lado dos produtos. O oxigênio está balanceado, um carbono. Então, ela já está balanceada, uma equação que já está balanceada aqui. E, bom, aqui a gente vê que a proporção é de 1 para 1 entre CH3COH, ácido acético, e o bicarbonato de sódio, é 1 para 1. E aí, na nossa solução, a gente está misturando 0,2 com 0,1. Então, a gente está misturando o dobro de ácido para o sal básico. Então, nem todo ácido vai ser neutralizado, porque a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Então, eu estou meio que adicionando o dobro aqui
de ácido que eu poderia. Aí vai sobrar ácido, né? Vai sobrar metade desse ácido aqui, e aí eu não posso descartar porque ele não é um resíduo neutro. Para fechar então, terminar na letra E, vou fazer aqui. Na letra E, a gente tem a mistura das soluções 4, que é H2SO4, 0,1, com a 6, que é NaHCO3, 0,1 também. Então, nisso daqui, o que a gente vai formar? De novo, eu tenho um sal básico, cujo cátion é o Na. Esse Na vai juntar com a parte negativa do meu ácido, com o SO4, para formar o sal Na2SO4, sulfato de sódio. Além disso, eu vou formar água e CO2 de novo. Praticamente o mesmo esquema aqui da alternativa D. E agora, para balancear, a gente vai ter que colocar, ó, se eu tenho 2 sódios do lado dos produtos, eu tenho que ter 2 do lado dos reagentes. Um sulfato. Carbono tem 1. Hidrogênios, eu tenho 2 com 2, 4, então tem que pôr um 2 aqui, do lado dos produtos. E oxigênios, eu tenho 4 do sulfato, tá ok. E eu tenho 6 aqui do lado dos reagentes. 2 com... Eu tenho 2, eu vou ter que colocar um 2 aqui para ficar com 2 carbonos, né? Que eu tenho 2 carbonos aqui do lado dos reagentes, 2 carbonos. 4 com 2, 6 oxigênios do lado dos produtos também. Então aqui fica fechado, está balanceado. E aí a gente vê que a proporção estequiométrica é de 1 de ácido para 2 do sal básico. Então a proporção é de 1 para 2. E como eu estou misturando lá no meu resíduo 1 para 1, nem todo o meu sal básico vai ser neutralizado. Vai sobrar NaOH. E como eu estou misturando a mesma quantidade de ácido e de sal básico, e a proporção é de 1 para 2, eu preciso de 1 ácido para cada 2 sal básico, então vai sobrar ácido aqui, né? Eu vou consumir, por exemplo, para cada mol de ácido que eu tiver, eu vou consumir 2 mols de base. Eu vou precisar de 2 mols de base. Então, a base vai acabar sendo gasta totalmente e ainda vai sobrar ácido lá no meio. Logo, o meu resíduo ainda vai ficar ácido, então eu não posso descartar ele. Ele não pode ser um descarte seguro. E aí a gente confirma que a alternativa é a letra C mesmo. Então, pessoal, essa questão é uma questão um pouco mais demorada, que exigia que você balanceasse essas equações, né, e conhecesse bem a reação de neutralização e testasse cada uma das alternativas. Só de olhar aqui é meio difícil você, simplesmente olhando para as soluções, definir se aquilo estará completamente neutralizado ou não. Não precisava desse trabalhinho aí, mas é uma questão que exige, basicamente, balanceamento e conhecimento da reação de neutralização. Tanto a clássica, ácido-base, quanto, para você tirar a dúvida aqui, né, dos sais básicos, a de um ácido com um sal básico. Mas, basicamente, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Até. Tchau, tchau.